estamos num dia maravilhoso de beleza e vim entrevistar a Nath Anguinoni. Nath, em primeiro momento, quero que você fale um pouquinho sobre teu espaço, sobre as profissionais que estão hoje contigo. E tudo bem com você? Tudo bem, Mariana. É um prazer te ter aqui no nosso espaço. Acho que a gente já está com uma trajetória de mais ou menos uns 2 anos e meio, 3 anos, com alguns trabalhos executados juntos, né? E todos eles com bastante sucesso. E a gente fica muito feliz de estar podendo estar nesse dia aqui, podendo apresentar a Beauty Class. Farroupilha já conhece, mas mais um pouquinho da Beauty Class para todo mundo. Bom, então a Beauty Class é uma empresa relativamente nova, fundada em outubro de 2011. A minha trajetória dentro do segmento da beleza é um pouquinho mais longa. Eu estou mais ou menos há 12 anos trabalhando com estética, formada em relações públicas. Optei por esse ramo, em virtude de ser um dom natural que eu tenho, que é... Eu sou artista plástica e a maquiagem assim caiu de paraquedas na minha cabeça. E as coisas foram acontecendo de uma maneira assim que foi impossível retroceder. Primeiramente, comecei trabalhando com outros profissionais aqui na cidade, ótimos profissionais, por sinal. E em algum tempo surgiu a necessidade, Mariana, de ter o meu espaço, de ter um espaço onde as pessoas pudessem ter um pouco mais da identidade que eu queria para um salão ou para um espaço de beleza. Então, hoje nós temos uma equipe totalmente renovada, agora em 2016, com profissionais maravilhosos, e eu acredito, assim, sem presunção nenhuma, que hoje nós somos, dentro dos espaços de beleza de Farroupilha, um dos salões mais bem qualificados, com a equipe de profissional equiparada. Nós estamos em 5 profissionais. Temos a Lenise Zanella, que é formada pela UX em Estética Aplicada e hoje também fazendo bacharelado em Biomedicina para trabalhar com estética. Ela é uma profissional extremamente competente e sabe muito bem o que faz. Eu faço maquiagem, então, sou designer de sobrancelhas e micropigmentadora. Temos a Catiana, que não fica aqui em tempo integral, pois ela trabalha, ela nos ajuda mais nos fins de semana e em alguns eventos, que é maquiadora também. Então, temos a Maura Bastianel, que é uma designer em unhas, uma artista, com certeza, ela é uma profissional muito boa, digamos que ela é um pouquinho parecida comigo na arte, né, Maura? E fico muito feliz de ter ela conosco agora, faz desde março que ela está conosco na casa. Temos nos cabelos a Dayana, que é a mais nova colaboradora da Beauty Class, porque vamos dizer assim, que nós somos uma equipe de colaboradores, e a Day faz um trabalho extremamente comprometido na parte de cabelo também. Então, essa é a nossa equipe, Mariana. Eu fico muito feliz de ter essas meninas trabalhando comigo hoje. É uma cara nova para a Beauty Class. E eu noto um comprometimento e uma seriedade profissional assim muito grande. E trabalho em equipe, que é o que a gente tem de mais gostoso aqui, eu acho que é isso. É assim, é uma cuidar um pouquinho da outra também. Nath, é bem como você comentou, você tem toda uma equipe. Eu sou suspeita em falar, porque eu te conheço há já alguns anos, como você colocou antes, e eu estou conhecendo a cada dia o trabalho das meninas também, que são fantásticas. E eu também concordo que é um talento, e independente desse talento todo, normalmente as clientes que frequentam aqui, elas conseguem e vocês conseguem mostrar o produto todo para uma cliente? Maria, funciona da seguinte forma: as clientes que nos procuram, elas têm liberdade de agendamento, quer dizer, elas não têm necessariamente que comprar todos os serviços que nós oferecemos, tá? A gente deixa que cada uma seja livre para vir aqui buscar aquilo que necessita. Como equipe, a gente sempre oferece o cliente da outra. E a gente também faz esse trabalho também nas redes sociais, entendeu? Compartilhando as publicações das outras meninas para que todo mundo consiga ver o trabalho de todas. E possa aproveitar, é lógico, essa clientela maravilhosa que a gente chama de paixão e que a gente vive disso, né? Desses clientes, né, que são lindos, para que todo mundo possa aproveitar, né? E que o cliente entre aqui e possa sair satisfeito, sabendo que ele pode entrar aqui e conseguir todos os serviços de salão sem procurar mais nada em outro lugar, mas com liberdade de escolha.
Claro, mas independente dessa questão de liberdade de escolha, eu quero comentar a respeito do teu trabalho, Maura, que é maravilhoso. Realmente as redes sociais, é só ver a tua rede social, o quanto que teu trabalho é fantástico. E eu já tive também uma dificuldade enorme de conseguir marcar e agendar os horários com você. Normalmente a tua agenda, como funciona? Quero que tu fale também do teu trabalho e também sobre a agenda, sobre antecedência, sobre a cliente às vezes entender essa demora, que é bem importante. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, Mariana, então é um pouquinho complicado com a agenda, porque a gente possui bastante clientes fixas e a gente pede normalmente que os clientes entendam bastante esse fato de demorar um pouquinho o horário, ter um pouquinho de paciência, entender também a demora, às vezes, para conseguir, né? O meu trabalho, então, eu trabalho bastante com embelezamento de mãos e pés, bastante na área de decoração, o que eu gosto muito e que faz muito tempo que eu faço, apesar de ser muito nova, eu comecei muito nova trabalhando nessa área. Maura, e o que eu mais vejo, às vezes, como cliente aí, eu vou te falar que eu sou meio indecisa, às vezes, quando a questão da cor da unha, a questão, às vezes, do que está na moda ou não está na moda. Isso acontece de você fazer uma sugestão para cliente, linkando também com o embelezamento dessa tua arte que você faz na unha? Então, Mariana, normalmente acontece muito esse fato das clientes ficarem indecisas, não saber o que está na moda. Então, eu tento procurar aconselhar ela ao que elas gostam e assim fazer uma junção de uma boa decoração, de uma boa escolha de cores, dependendo do evento que elas têm, para que elas precisam essa decoração e essa unha, né? Maura, e ainda existe aquela questão das mulheres quererem combinar a cor do esmalte com a roupa que vão usar, ou principalmente quando elas têm um evento para ir, você chega a questionar, qual é a cor da roupa que você vai usar? Bom, normalmente, quando elas têm um evento, eu sempre peço que roupa que elas vão usar para ficar uma tonalidade, mesmo não sendo a mesma cor da roupa, para combinar bastante, né? É sempre fundamental isso. E elas sempre me falam, e tem muita gente que se preocupa realmente em fazer tudo exatamente da mesma cor. Às vezes eu aconselho mudar um pouquinho, para não ficar tudo igual, né? E tem bastante gente também que se preocupa bastante em ficar a mão e o pé da mesma cor. O que hoje em dia já não é mais uma coisa necessária, como era no tempo atrás, né? Podemos perceber o quanto que a questão das cores, tanto da unha como da maquiagem, né, Nath, interfere às vezes na vestimenta da cliente ou dependendo do evento ou a festa que ela vai ir. Isso acontece também na questão de, principalmente na tonalidade de sombra, quando você vai maquiar uma cliente tua? Mariana, essa questão de combinar maquiagem, cor de maquiagem com roupa, ela está totalmente ultrapassada. Isso não existe mais. O que não se pode fazer é descombinar. Num evento social, se você está usando um vestido de uma cor específica, eu não posso usar na maquiagem da cliente uma cor que descombine com a roupa que ela está vestindo. Mas mais importante que a combinação com a roupa é uma questão da análise cromática, porque cada indivíduo tem uma tonalidade de pele e dependendo da cor que for utilizada na maquiagem, essa cor pode não combinar com a tonalidade de pele do cliente. Então, uma avaliação dentro da análise cromática do cliente e, principalmente, também das questões de visagismo, identificando a personalidade de cada cliente, porque eu não posso fazer, por exemplo, na Mariana, uma maquiagem leve e romântica. Não fecha com o perfil dela. Entendeu? Então, essa questão do visagismo é muito importante que a gente tenha na hora que a gente recebe o cliente. E a gente, como profissional, e como profissional de alguns anos, né, quando a cliente senta na tua cadeira, você faz uma microfilmagem e a partir da roupa que ela está vestindo naquele momento, e de repente uma tatuagem, ou brinco, o colar, esses pequenos detalhes, corte de cabelo, você já identifica qual é a personalidade da tua cliente e consegue identificar qual é o gosto que ela vai ter. Com um pouquinho de sugestão, aí, então, com certeza o trabalho sai certo. O que a gente tem que ter muito cuidado é que o que eu tenho visto muito nas mídias hoje, nas redes sociais, é lógico que eu não sou dona da verdade, né? Mas eu vejo que existe uma maquiagem muito caracterizada, uma coisa assim, passando dos limites de uma maquiagem social. Muito iluminador, é quase uma bizarrice ao extremo, descaracterizando o cliente com os seus traços naturais e com a sua beleza natural.
O meu conceito para esse tipo de maquiagem é maquiagem artística e não uma maquiagem social. Mas cada profissional sabe o que faz também, né? Eu prefiro fazer uma coisa que deixe meu cliente mais bonito, aproveitando os recursos naturais que ele tem. E sem que fique parecendo algo meio, como eu já falei, artístico. Nath, essa questão da maquiagem, existem pessoas que gostam, como você mesmo colocou, né? Elas gostam de estar super mega maquiada. Mas existe também aquela mulher mais discreta, que quando de repente senta na tua cadeira, ela quer se maquiar e ao mesmo tempo ela diz, mas não quero nada carregado. E como é que é maquiar também o contrário? Essas pessoas que querem uma maquiagem super leve. Mariana, eu acho que eu tenho, assim, de maquiadora não profissional e mais profissional, em torno de uns 20, talvez, anos ou mais. E eu vou te dizer que eu não tenho problemas em maquiar ninguém, sabe? A gente consegue identificar e consegue... Eu tenho um grau de satisfação do cliente na maquiagem muito grande. Muito grande. Eu consigo filtrar o desejo do cliente e às vezes eu inicio com um menos e vou colocando um pouquinho mais conforme ele vai permitindo, fazendo com que a cliente também se olhe no espelho e que perceba, né, se é exatamente essa a proposta que ela queria. Mas o que mais preocupava em tempos passados, onde de repente eu não era até tão conhecida como maquiadora, era a cliente chegar no salão com uma revista com uma foto de uma foto de uma atriz, de uma modelo, querendo compor que eu compusesse nela aquela maquiagem que ela viu na revista. Só que isso é muito complicado. E até porque, assim, normalmente, quando a cliente chegava com essa proposta, eu quero estar igual essa maquiagem da Gisele Bündchen, por exemplo, né? Com certeza, a Maria não era a maquiagem da Gisele Bündchen que ela queria, mas ela queria era ser igual a Gisele. Às vezes, a maquiagem nem aparecia, mas ela olhava, nossa, como ela está linda, eu quero uma maquiagem igual. Então, a gente, assim, com um jeitinho, tu diz, mas essa maquiagem não combina bem direitinho com o teu olho. Ou então, nós vamos partir desse mesmo conceito de maquiagem, adequando aos formatos a tua anatomia facial, confia em mim que eu vou fazer o melhor que eu posso para que você fique mais linda, evidenciando os traços mais lindos do teu rosto. E aí a gente consegue realmente satisfazer o cliente. Daí eu sou encantada com esse mundo da beleza e maquiagem e cabelo. E a Nath antes fez uma colocação, o quanto que às vezes a cliente chega com uma revista, com uma modelo super famosa e quer ficar igual. E eu imagino que isso deve ser meio complicado e também se isso não ocorre na questão dos cabelos, que eu sei do teu trabalho maravilhoso, mas às vezes a cliente chega pedindo o impossível. Sim, acontece com frequência. De elas falar... Normalmente agora não é mais revista, né? Mas, eu vi no Face... Ou, enfim, elas chegam com alguns modelos, eu quero igual. Não dá. Elas já chegam com o celular, puxam a mídia social e já te mostram a modelo que elas querem ficar igualzinhas. Isso, exatamente. Elas fazem exatamente isso. Então, elas chegam com aquela proposta, só que acontece... existe uma iluminação naquela foto, existe todo um trabalho, né, por trás daquilo ali. Então, não tem como chegar no mesmo tom de cabelo normalmente. Tu pode chegar perto, mas no mesmo tom não tem como. Tu tem que sempre estar explicando que o cabelo é diferente, a estrutura do fio é diferente, né? É uma pessoa que tem mais cabelo ou menos cabelo do que ela. Então, tem todo um por trás disso. Então, não tem, normalmente, como reproduzir exatamente o que está ali. Mas eu sempre informo que a gente chega o mais próximo possível do que está exposto. Né? Acontece bastante, principalmente, como eu trabalho mais com penteados ultimamente, então acontece bastante delas virem com a foto, né? Então a gente tem que explicar, olha, dá para fazer dentro do que tu quer o mais próximo possível, mas, né, o teu cabelo é diferente, ou enfim, a gente vai explicando para elas de acordo com o momento. E tem aquela questão também do que vai ser o evento dela, se aquela foto que ela me mostrou compõe o que ela vai precisar para aquele evento. Porque provavelmente ela tem um casamento, a roupa é de um determinado jeito, aquele penteado ou vai cobrir a roupa ou não vai combinar. Então, tem todo um trabalho de conversa antes da preparação.
Daí é como você falou, né? Tem toda a estrutura do cabelo, o volume do cabelo. Às vezes a mulherada é impossível, né? Elas pedem uma missão assim desafiadora para você. E em questão de química, isso também eu sei, porque eu sou assídua do salão aqui de vocês, maravilhoso. E é complicado quando a mulher... Tipo, eu mega ia gostar de ser loira. Mas pensa, é impossível, eu sei disso. Mas isso acontece com clientes também que querem trocar a coloração do fio e às vezes, por mais que tu tente explicar para a cliente, ela consegue entender isso? Não, necessariamente nem todo mundo entende. O que acontece? Eu procuro trabalhar com a questão da qualidade do cabelo. Então, só faço se é realmente possível fazer. Eu procuro conversar bastante com ela, saber o que ela tem naquele cabelo, o que foi feito naquele cabelo, se eu acompanhei ou não o processo. Então, normalmente, quer ficar loira? Dá para ficar, mas não totalmente, ou não de uma vez. Então, é um processo que eu prefiro fazer devagar. Dá para ficar? Dá, mas eu prefiro fazer aos poucos, entendeu? Para não destruir aquele fio, para fazer uma coisa, tipo, faz hidrata. Eu gosto muito da linha de hidratação, então todo o processo químico que eu faço, eu sempre indico uma hidratação posterior, né? Ou, dependendo do caso, a gente hidrata o cabelo antes de começar o processo. Procuro trabalhar com produtos que já proporcionem uma hidratação maior, né? Então, eu cuido muito nessa questão da química, muito mesmo. Por exemplo, progressiva, esse tipo de trabalho que é um pouco mais forte, eu procuro aconselhar bastante antes de fazer, até pela questão da reversão. Hoje em dia, eu trabalho mais com cacho do que com liso. Então, porque a demanda é maior, hoje o pessoal prefere um cabelo mais despojado, um cabelo mais estiloso, né? Então, eu preferi mais na onda do cacho, até porque hoje muita gente oferece o liso, muita gente oferece progressiva, de vários tipos, né? Então, eu preferi ir para essa linha. Eu gosto muito mais de trabalhar com cabelo modelado. As minhas clientes, elas pedem mais um cabelo modelado, uma escova modelada. Então, hoje eu trabalho com uma linha específica para cachos, né, que inclusive ela reverte progressiva, enfim, eu gosto muito dessa linha. Mas sempre conversando bastante com elas para saber se realmente elas topam, se é isso que elas querem, depende do emocional delas. Porque daí é desafiador, né? Normalmente as pessoas elas já vêm com a sua característica e já é uma identidade. E sentar na tua cadeira, eu imagino que também é desafiador mudar uma identidade visual que antes ela estava acostumada, sendo que talvez tenha clientes que têm um estilo de corte e que tu tem certeza que se fizer outro tipo vai se adequar muito mais a essa pessoa, não é isso? Sim, é que eu disse, eu procuro estar sempre conversando, porque, que nem eu te falei, depende muito do emocional da pessoa. Às vezes ela chega aqui e acha que dá para revolucionar porque não está legal, porque mudou, porque brigou, porque fez e aconteceu. Então, ela quer chegar e quer mudar o visual. Não é assim, porque é uma coisa de momento. Então, provavelmente, no dia seguinte, ela vai se arrepender. E tem a questão do cuidado. Tu vai conseguir cuidar em casa? Entendeu? Que é toda a questão da manutenção. Não adianta a cliente querer ficar super loira, descolorir todo o fio do cabelo. Ou estou colocando esse exemplo de ficar loira, mas de outros procedimentos, às vezes até um corte diferente. Para ela ficar bonita diariamente, ela vai ter que manter e saber que tem, às vezes, um custo ou uma dedicação para manter esse visual. Tem realmente. A questão do loiro, principalmente. Porque eu brinco aqui, para ser loira hoje custa caro. Porque tu vai gastar um monte de produtos, porque tu vai ter que hidratar em casa, tu vai ter que usar um reparador, tu vai ter que usar um protetor térmico, tu vai ter que usar um matizador, principalmente. Então, tem toda uma questão, tem todo um trabalho, exige um financeiro maior, né? Mas todo o trabalho de cabelo exige uma manutenção legal em casa, desde o lavar o cabelo. Então, eu procuro orientar bastante quando elas vêm. Qualquer procedimento que elas venham fazer. Então, no lavatório mesmo, a gente conversa. Olha, tu está lavando teu cabelo direito? Como é que tu costuma lavar o teu cabelo em casa? Quantas vezes tu costuma passar o shampoo? Que tipo de produto tu usa no teu cabelo? Então, isso é uma conversa que a gente tem no lavatório ainda antes de vir para a cadeira. E depois que ela vem para a cadeira, a gente vai trabalhar a questão do que ela vai poder fazer em casa ou não. Então, não adianta ela vir cortar uma franja se ela não vai conseguir fazer a franja em casa. Entendeu? Se ela não vai... Porque daqui a pouco, normalmente, a gente tem um onduladinho, né? Nem todo mundo tem um cabelo muito liso. Então, vai fazer uma franja, tu vai ter que escovar, né? Então, tu está preparada para escovar teu cabelo todo dia?
quer fazer um corte diferente, mas ele exige um trabalho diferente, tu está preparada para fazer isso todos os dias? Porque daí não adianta vir, cortar, fazer, fica 2, 3 dias cuidando e depois já não quer mais, e daí o cabelo já fica virado no que é aquilo, né? Porque daí tu tu perde o controle sobre o cabelo. Então, aí já não gostou mais, daí já se arrependeu. Então, tem toda essa questão de muita conversa. O cabelo precisa de muita conversa para saber certo que a pessoa que está aqui não vai se arrepender do que fez. Claro. Nath, mas deixa eu te perguntar agora uma questão conforme a Dai falou. E existe aquela cliente que, se ela quiser vir e se proporcionar para estar sempre bonita, o sempre bonita assim, ó, eu quero estar, não uma maquiagem de festa, mas uma maquiagem assim, ó, uma base, algo que eu quero estar bonita durante o dia e que ela possa, de repente, procurar aqui o local de vocês para que mantenham um cabelo arrumado, para que tenha uma maquiagem, a unha bem feita. Isso eu digo, talvez não diariamente, né? Mas que isso possa ser de 2 em 2 dias ou 2, 3 vezes por semana. Isso é possível? Sim, com certeza é possível, sim. Eu digo que é muito mais complicado, até não quero desvalorizar meu trabalho de maquiadora, né? É muito mais complicado as questões de trabalho com cabelo, porque não existe uma possibilidade de chegar em casa e desfazer o trabalho que foi feito em alguns casos. Já nas questões da maquiagem, você chega em casa e você lava o rosto, né? A cliente pode vir e pode dispor dos serviços diariamente ou até algumas vezes por semana, sem problema nenhum. E ainda assim, nós podemos também, eu posso também proporcionar para essa cliente, desde que ela tenha esse desejo, né, um curso de automaquiagem, para que ela possa, em casa, se maquiar diariamente, porque não adianta a gente maquiar dia sim, dia não. A mulher que maquia todo dia. E o custo de uma maquiagem hoje, devido ao dólar, nós estamos com uma defasagem cambial e com uma crise econômica muito grande no país, né, Mariana? Então, assim, ó, o dólar está muito caro e maquiagem, infelizmente, de boa qualidade é quase 80% importada. Então, é caro para você maquiar todo dia no salão. E não existe uma maquiagem básica. A maquiagem básica, mesmo aquela que não aparece muito que o cliente está maquiado, que a cliente não parece estar tão maquiada, mesmo assim, a gente precisa colocar nessa cliente todos os mesmos produtos da cliente que tem uma maquiagem extremamente elaborada. O único diferencial é que eu vou levar mais tempo para compor uma maquiagem elaborada e menos tempo para compor uma maquiagem menos elaborada. Mas as questões, principalmente de fundamentação e fundamentação de pele, é a parte mais cara das maquiagens. Nath, isso é muito interessante que a cliente possa vir buscar, então, o teu serviço para automaquiagem. Mas, além disso, se um profissional também estiver interessado, porque hoje você é uma referência, pelo menos para mim, eu amo ser maquiada pela profissional Nath Anguinoni, mas como é para o profissional que quer aprender técnicas com você? Olha, Mariana, eu já dei curso profissionalizante em algumas escolas aqui da região e eu tenho habilitação para dar cursos hoje, profissionalizantes. Em todos os serviços que eu faço, micropigmentação, maquiagem ou automaquiagem, design de sobrancelha, e depilação, que são serviços que eu faço hoje e executo. Então, se algum profissional quiser buscar, a gente combina horário e combina valores, né? O curso ele é individual. Isso faz com que o profissional, o curso acaba saindo mais barato para o profissional, porque ele tem um ganho de horas comigo muito maior. Nas escolas onde eu dei curso, nós colocávamos, quer dizer, a instituição colocava dentro de sala de aula de 16 a 20 a 30 alunos. Nossa, é muita gente para aprender com um único profissional. Então, por isso a dedicação, se é um curso único para aquela pessoa direcionada, o aproveitamento é muito maior. Sim, eu te digo que assim, ó, eu ministrei já curso de design de sobrancelha em 20 horas em sala de aula, com turma de 16 a 20 alunos, onde um aluno acaba tendo 1 hora de aula comigo, individual. E tem aquele aluno que, se ele não ficar perguntando e chamando, Nath isso, Nath aquilo, ele é aquele que sai aprendendo praticamente nada. Enquanto eu monto um curso de 8 horas de design de sobrancelha, 8 horas, um dia de curso, e o profissional sai daqui extremamente capacitado.
A Maura mesmo fez curso comigo agora, não faz muito. E quantas horas de curso a gente teve, Maura? Foi cerca de 3 horas de curso, mais ou menos. A Nath passou a teoria para mim. Logo depois, a gente já pegou alguns modelos, fizemos alguns designers e eu já estava capacitada para realmente fazer as sobrancelhas. E, claro, com o tempo, tu vai treinando mais, vai evoluindo, né? Sempre procurando aprimorar os trabalhos. Nath, e o profissional que combinar contigo que ele não venha no teu espaço, mas que você já vá no espaço dele para já orientar, às vezes, até a colocação do material, a cadeira, melhor para atender melhor esse cliente. Você também proporciona isso, já que tem essa possibilidade de um dia inteiro exclusivo para o cliente? Com certeza, sem problema nenhum. Um dia ou dois, né? Porque dependendo do curso, é preciso uma carga horária maior, né? Eu te digo que um profissional de design de sobrancelha, a gente consegue habilitar ele ao trabalho com 8 horas, tranquilamente. E eu já formei vários profissionais aqui dentro do salão com 8 horas de curso. Nath, eu quero que tu fale sobre micropigmentação, porque eu mesmo sou uma pessoa que já fiz há tempos anteriores. Olha o absurdo, não fiz o retoque e eu preciso consertá-la, que na verdade tu faz milagre toda vez que me maquia, mas eu quero que você me fale sobre a micropigmentação. O que exatamente você quer saber, Mariana? Eu quero saber o seguinte, eu gostaria de... O formato dela não me agrada muito. Eu sei que ela está muito apagada. Se ela volta a ser uma sobrancelha bonita, que eu não precise ficar todos os dias retocando com sombra ou com lápis. Mariana, hoje a gente trabalha com 2 recursos dentro da micropigmentação, que é feito com agulha e dermógrafo, que ela é mais invasiva e tem uma durabilidade mais ou menos de 2 a 3 anos. É um método indicado principalmente para quem precisa compor uma sobrancelha toda, ou para quem tem uma condição de pele com muito pouca melanina, uma pele muito clarinha. Então a gente indica sempre fazer uma micropigmentação com agulha. Um outro método que agora que é um sucesso e tem muita gente fazendo, que se chama microblending. É um método que é feito com lâmina, onde ele é manual, ele não tem, não é feito com dermógrafo, não tem corrente elétrica, são microcortezinhos onde se coloca o pigmento e fica a sobrancelha extremamente natural, como se fosse simulando realmente o cabelinho da pessoa. É lindo, fica um trabalho maravilhoso. Ela é menos invasiva e a probabilidade de durabilidade fica em torno de 1 ano e meio no máximo, em alguns casos. Mais indicada para quem tem uma boa melanina, no teu caso é uma alternativa bem legal, porque eu acho que nós vamos ter um resultado bastante satisfatório fazendo uma microblend em você. O resultado fica maravilhoso, extremamente natural, mas ela é mais indicada para quem tem uma sobrancelha com algumas falhas e queira completar o desenho da sobrancelha. Eu não indico para fazer em senhoras muito idosas, que já não têm mais pelo, e também em pessoas que sejam extremamente claras e que a pele não bronzeia. O que a gente vê muito por aí, que é uma questão que as clientes normalmente me perguntam é: Nath, me diz uma coisa, no desbotamento não vai ficar cinza, não vai ficar azul, não vai ficar vermelha? Eu digo para você o seguinte, eu não vou dar dica aqui porque eu tive que aprender isso no osso, então eu não vou dar dica para os outros, tá? Mas o que acontece é o seguinte, tem que levar em consideração a melanina do cliente na hora que for escolher o pigmento a ser utilizado. Nós precisamos colocar no cliente uma cor X, só que o cliente por si só já tem uma cor na sua melanina. Nós temos tonalidades de peles que são rosadas, acinzentadas, amareladas também. E eu tenho que considerar, na hora que eu vou trabalhar esse cliente, qual é a cor da melanina nele, que essa cor vai se somar à cor do pigmento que eu vou usar. E se eu não fizer isso, na hora do desbotamento, Mariana, a gente vai ter, indesejavelmente, umas cores muito ruins. Como é o exemplo das tatuagens. Vou te dar um exemplo. Uma tatuagem em pele negra, uma tatuagem preta em pele negra, no desbotamento fica que cor? Verde. E em pele mais branca, fica azul. Não, Nath, e tem outra questão, né? É difícil dar o diagnóstico sem ver a tua cliente
para que você fique vendo a cor exata com a cor da pele. Isso também é uma outra questão que é impossível, às vezes, você dar respostas para algumas perguntas que te fazem. Eu penso, não sei se é por essa linha de pensamento. Maria, assim, ó, normalmente as pessoas, quando me procuram para fazer uma micropigmentação, tá? Eu normalmente não marco o procedimento de cara. Tá? A gente marca um horário para conversar, explicar para a cliente. Existem algumas clientes que não podem se submeter também ao procedimento devido a condições físicas, tá? E condições de saúde. Então, tudo isso é explicado. E se faz uma simulação. Essa simulação, eu gosto que a cliente vá para casa e possa ficar, de repente, até um dia ou dois com a sobrancelha pintada naquele formato novo, para que ela possa se acostumar, porque tem pessoas que não têm sobrancelha. Depois vocês vão ver algumas fotinhos e vocês vão ver que as mudanças são muito grandes. Então, é uma mudança muito grande para um procedimento que você não vai poder tirar do teu rosto. Nath, e tem uma outra questão. Existia há tempos atrás um preconceito muito grande, onde algumas pessoas diziam assim, não vá fazer uma sobrancelha pigmentada, algo que fique permanente, porque depois vem a idade da cliente, pode cair um pouquinho, a questão do rosto, questão de envelhecimento mesmo. Isso ocorre? Tem esse risco de uma cliente jovem que venha te procurar para fazer uma pigmentação na sobrancelha e depois de alguns anos realmente o rosto dar uma caída e ficar torto, no caso, a sobrancelha? Mariana, eu vejo que não, porque uma cliente muito jovem, se a menina é muito jovem e tem uma condição de pelo, eu vou sugerir a fazer a microblending, pela durabilidade dela. Por não ser tão invasiva. E mesmo a micropigmentação com o dermógrafo e agulha, ela é semipermanente, ela não é definitiva. Tá? Os pigmentos são à base da água, que são absorvidos pelo organismo e eliminados através dos poros e da transpiração. Quer dizer, eles não ficam mais de forma permanente no rosto da cliente. Então, ao longo dos anos, a cliente vai poder ter a opção de refazer ou não uma micropigmentação. Eu acho isso bastante legal. Porque o que se pega de sobrancelhas de pessoas mais idosas que faziam nos métodos antigos definitivos são sobrancelhas que eram tatuadas. E isso não se remove. E, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de fazer acerto de cor, entendeu? De fazer de correção de cor, porque aquele pigmento está tão depositado dentro na camada basal da cliente, e às vezes a cliente é idosa, eu vou falar agora um pouquinho de uma forma técnica, e às vezes a cliente é idosa e ela não tem mais musculatura, entendeu? Para que eu possa fazer o processo e aquele pigmento entrar dentro do tecido dela e ser colocado de volta para cima. Então, tem que se ter muita seriedade em fazer uma micropigmentação no rosto de uma cliente. Sabe? E eu digo assim, já veio bizarrices para eu consertar. Já teve épocas que eu tive muita pena das clientes que vinham com sobrancelhas assim tatuadas de uma forma assim muito bizarras. Hoje em dia eu digo, você tem um portfólio que você pode ver nas redes sociais. Você tem a vizinha ou amiga ou alguém que fez. Eu sou micropigmentadora há 7 anos. Entendeu? Então, eu já fiz sobrancelha de muita gente. Sempre vai ter alguém para poder lhe dar um feedback do meu trabalho. Então, não vai às cegas e não busca preço. Pelo amor de Deus, não busca preço. É teu rosto. O trabalho vai ficar por um bom tempo no teu rosto. Então, eu acho que assim, tem que ser muito bem referenciado o profissional que você vai pegar. Nath, quanto ao tamanho e modelo da sobrancelha, que existem também se torna moda a sobrancelha, ou mais grossinha, ou mais fina. Isso também acontece nos tempos atuais? Olha, Mariana, eu digo assim, eu não ouso em fazer uma sobrancelha de modismo no rosto de uma cliente com micropigmentação. A gente trabalha muito com os recursos da anatomia facial da cliente, observando todas as medidas do rosto e dentro de uma naturalidade que lhe é peculiar. Eu não faço sobrancelhas de modismo micropigmentadas. Elas acompanham a anatomia do cliente, a anatomia facial do cliente. Antes eu estava num bate-papo muito gostoso com a Lenise Zanella, que faz toda a parte estética, porque toda mulher vaidosa acho que se preocupa muito, principalmente nessa época do que estamos se aproximando do verão. E a minha pergunta é essa, Lenise, dá tempo ainda das clientes virem correndo te procurar e ficarem lindas para o verão?
Sempre dá tempo, Mariana. Só que, assim, uma colocação que eu costumo... uma pergunta que eu costumo fazer é assim: qual é exatamente o teu objetivo para estar para o verão? Porque nós temos que saber que a beleza é fundamental, mas ela é subjetiva e ela é feita por escolhas diárias, né? Então, a gente sempre pode estar. Como mulher, a gente tem uma gama de recursos na dermatofuncional que a gente sempre pode estar melhor, né? Mas cada um tem seu biotipo e esse biotipo tem que ser respeitado. Porque nós temos as questões genéticas. Essas a gente não muda, Mariana. O que a gente pode reprogramar é a nossa epigenética, né? Que é tudo aquilo que nós comemos, os nossos hábitos diários, o ambiente onde a gente vive, né? Então, isso influencia, sim, na nossa questão da beleza e sempre pode ser melhorado. Porque tem isso também, né, Helenise? Não adianta eu querer vir aqui te procurar, fazer uma drenagem, fazer todo... Enfim, quero que você também me fale um pouquinho, passo a passo, de todos o que você oferece para sua cliente hoje. A gente oferece toda a harmonização corporal, tá? A gente pode tratar estrias, gordura localizada, celulite, pós-operatórios, rejuvenescimento de pele, tanto facial quanto corporal, né? A gente tem uma gama bem interessante. O leque é bem amplo, né? E você indica, Helenise, hoje que uma cliente, antes que vá buscar um pós-operatório, vale a pena ela vir aqui conversar com você? Porque às vezes a cliente está tão buscando essa questão estética, essa questão beleza, e ela vai direto, nossa, eu tenho que fazer um procedimento cirúrgico. E às vezes nem sempre é... Existe recursos antes do procedimento cirúrgico? Existe. Eu indico por duas questões, Maria, tá? Existe algumas clientes que, devido à idade e à condição, não é necessário fazer naquele momento o procedimento cirúrgico. Ela pode deixar por um período, uma idade mais avançada e tal, que ela vai ter respostas melhor. Que atualmente ela pode ter, nós temos outros recursos que podem alcançar aquele objetivo que ela deseja. Outro motivo. Você precisa, o recurso é cirúrgico, né? Mas como é que você vai para essa cirurgia? Existe uma preparação para que essa cirurgia, porque esse cirurgião possa obter mais resultados com o teu corpo. Se tu for para uma cirurgia com um corpo desintoxicado, o recurso, o teu organismo vai responder mais rápido até para a recuperação. E para a harmonização também. Então, isso é muito importante. Nós termos essa pele hidratada, essa pele desintoxicada, isso é fundamental. Helenise, não só isso, é como você falou, né? E também o antes desse pós-operatório e após, porque tem muitas clientes que também podem sim se submeterem a um procedimento cirúrgico, mas também podem vir te procurar até antes para combinar depois do pós, do cuidado. Exatamente, porque um pós é determinante e um pós adequado, né? É determinante para que tu tenha uma boa recuperação e que para o trabalho desse médico, porque o cirurgião plástico ele é um artesão, ele tem que esculpir o corpo, né? Então, e às vezes o resultado não fica adequado, não porque o cirurgião não é bom, é porque a cliente foi para uma mesa cirúrgica intoxicada. Eu canso em gabine de escutar, e antes da lipo eu fui comer um churrasco, eu fui comer cachorro quente. Como é que uma pessoa pode ir hoje comer isso e amanhã ir para um procedimento cirúrgico? O organismo dela vai estar intoxicado, ele não vai ter os recursos necessários para aquele momento. E o pós-cirúrgico, um pós-cirúrgico é primordial que seja adequado. São técnicas específicas, porque senão pode haver extensão de cicatriz, aderência, fibrose, N coisas que não vão deixar esse trabalho legal, né? E é um investimento muito grande
para não se pensar nisso. É um investimento muito grande, não só financeiro, de tempo, de dedicação, de tudo, não é? E saúde, Maria, porque a gente tem que pensar que um procedimento cirúrgico, nós temos que pensar em saúde. Aliás, desde a drenagem, desde a massagem, que eu vou elencar para ti, Mariana, eu não tenho que estar pensando na tua beleza, eu tenho que estar pensando na tua saúde, porque beleza é fundamental, mas a saúde é que promove beleza. Lenise, e aquela cliente que é extremamente vaidosa, que ela chega, vem te procurar e ela quer uma coisa, algo imediato, de tipo, eu quero vir aqui manhã e tarde todos os dias. Isso é possível? Sempre é possível, mas primordialmente nós como profissionais da estética, nós temos que trabalhar com a reeducação do cliente. Tá? Porque a Nídia tem muito varinha de condão. Isso não existe, Mariana. Porque os resultados, eles advêm de um trabalho multidisciplinar. E a pessoa mais envolvida sempre tem que ser o cliente. Tá? Para ter um bom resultado, tu tem que começar lá da água, da alimentação, do preparador físico. Tu não precisa ir para uma academia, mas tu tem que estar consciente que tu não pode ser uma pessoa extremamente sedentária. Tu pode fazer uma caminhada, pode subir uma escada, quem mora em apartamento, tem outros recursos. N recursos, mas tu tem que saber que tu vai ter que fazer um trabalho em conjunto e que não são os profissionais que são responsáveis, que é você como paciente, como cliente, que tem que ser responsável. Porque você tem que ter frequência, você tem que ter todo o conjunto, o tema de casa, como eu costumo dizer. Então, assim, primordialmente, a gente tem que pensar em não projeto verão, mas em projeto vida, projeto saúde. Porque nós somos uma geração que, graças a Deus, a gente tem N recursos que a gente pode oferecer para vocês, que nós podemos chegar pessoas idosas, mas com muito mais tranquilidade, com muito mais saúde, com muito mais mobilidade e muito mais beleza. Né? Então, a gente tem que agarrar isso, mas a gente tem que saber que é um conjunto de coisas que tem que ser feito. E a gente tem que pagar o preço. E o preço não é monetário, Mariana. O preço é dedicação. Lenise, e toda cliente ela está apta para fazer todos esses procedimentos ou esses recursos que você oferece, ou nem todas? Não adianta, de repente, uma cliente que esteja um pouquinho sobrepeso, é diferente daquela que está magra e só com uma gordura localizada, ou todo mundo pode fazer tudo? Não, Mariana. Cada cliente tem uma bioquímica individual. Cada cliente é um indivíduo. Né? Nós temos técnicas ótimas, mas a técnica que eu posso aplicar em mim não necessariamente vai ser a mesma técnica que eu vou aplicar em você. Isso tem que ser uma avaliação muito minuciosa, desde as condições de saúde da cliente, e daí nós vamos elencar o teu tratamento. Tá? Hoje em dia se fala muito em criolipólise. Criolipólise é um método cientificamente comprovado. Eu acho que é um método que nós temos mais embasamento na área da estética. Ciência é ciência, estética é ciência. Claro, eu compreendo. Tanto que hoje a formação, inclusive você tem essa formação, né? A nível superior, enfim, específico a isso. E ainda estou em busca de mais formação, porque se faz necessário hoje em dia, né? Estou cursando biomedicina porque se faz necessário. Hoje a coisa está muito rápida e nós temos que entender que mesmo esse avanço tecnológico, fisiologia é uma só. Tá? Então, por exemplo, a cliente obesa não é uma cliente para criolipólise. Né? Dentro de todas a criolipólise, radiofrequência, até a massagem, tem contraindicações específicas e tem contraindicações relativas. Isso a gente vai definir como? Na avaliação, na conversa com a cliente. Que envolve tudo. Como é o comportamento dessa cliente, a alimentação dessa cliente. O nível sociocultural, tudo
entra tudo, Maria. O que realmente essa cliente te está buscando? Só uma coisa fundamental. Todo tratamento na área de estética vai melhorar a autoestima e vai melhorar a qualidade de vida dessa cliente. Não, sem dúvida. E eu encerraria hoje dizendo que isso faz bem para a autoestima, as mulheres e os homens também. Todo ser humano merece estar bonito.